10 anos atrás, a presidenta democraticamente eleita Dilma Rousseff era afastada do cargo em um golpe que não teve participação de militares, mas contou com o Congresso, o Judiciário e a mídia. Concentrados nas mãos de poucas famílias, os veículos de imprensa brasileiros tiveram um papel fundamental em todo o processo. Quando as manifestações pedindo a saída de Dilma tomaram as ruas do país, a TV Globo, por exemplo, fez uma cobertura intensa, destacando o caráter ordeiro e pacífico dos atos. Editoriais de jornais fizeram coro à voz da direita nas ruas, enquanto a Folha de São Paulo defendeu que Dilma e Temer renunciassem. O Estadão apoiou o impeachment desde o início. Também foi nas páginas dos jornalões que se rebateu a tese da esquerda, de que se tratava de um golpe de Estado. Dando sequência a uma série de programas especiais sobre os 10 anos do golpe, o BDF Entrevista de hoje aborda o papel da imprensa. Como a mídia comercial insuflou a insatisfação com o governo Dilma, como o tema da corrupção foi abordado de forma seletiva e como a concentração de poder e influência nas mãos de poucas famílias estimulou o golpismo. Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e este é o segundo programa de uma série especial sobre os 10 anos do golpe contra Dilma Rousseff. O primeiro programa sobre a direita nas ruas você pode conferir na playlist do BDF Entrevista no YouTube ou no Spotify. E hoje a gente fala sobre o papel da mídia no golpe. Para isso eu recebo aqui a Renata Miele, doutora em Ciências da Comunicação. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Renata. Oi, Raquel, eu que agradeço o convite. O golpe contra a Dilma não foi a primeira vez que a mídia se envolveu ativamente numa campanha contra um presidente democraticamente eleito. Então isso já tinha acontecido em 1964, um pouco antes do golpe contra o Jango e antes ainda contra o Getúlio Vargas, não no Estado Novo, mas quando ele foi democraticamente eleito. De onde vem essa tendência golpista da imprensa brasileira? Então, Raquel, essa tendência vem da própria origem do sistema comunicacional comercial do Brasil. A gente precisa lembrar que a comunicação no Brasil, quando ela começa a se transformar numa comunicação de massas em larga escala, houve uma opção do Estado brasileiro em conceder ao setor privado a exploração das emissoras de rádio e televisão, principalmente, que tiveram um papel muito importante na construção, inclusive, da identidade nacional nos anos 60, e tiveram um papel sempre de representação dos interesses da elite econômica brasileira. Então, por ser um empreendimento que exigia altos recursos financeiros para você, naquela época, estruturar uma emissora de rádio e televisão, quem detinha esses meios de comunicação, portanto, eram os representantes dessa elite. E também, no caso dos jornais e revistas, apesar deles não necessitarem, né, de uma autorização do Estado neste século passado para poder circular, eles também eram empreendimentos privados e familiares, principalmente. Essa é uma característica muito importante do sistema midiático brasileiro no século passado, né? Eles eram empresas de grandes famílias representantes da elite brasileira. Então, naturalmente, eles eram porta-vozes desses interesses. Nos anos 60, portanto, se alinharam com a tentativa, com o golpe, né, civil-militar, principalmente em oposição às reformas de base e estruturais que propunha o então presidente
João Goulart, eram reformas que mudavam, em certa medida, a estrutura oligárquico-financeira do Brasil, e isso se manteve ao longo dos anos. Então, em vários momentos da vida política nacional, esses grandes meios de comunicação se unificaram num discurso único em defesa dos interesses da elite. Foi assim na redemocratização, foi assim nas eleições presidenciais de 1989, quando o Collor foi eleito presidente da República. Naquela houve uma ação, inclusive, de uma edição, né, do último debate presidencial, onde eles privilegiaram claramente o Collor em detrimento do então candidato o Lula na época, depois durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, vários momentos da história do país, a nossa mídia sempre se colocou como porta-voz dos interesses privados, e não foi diferente no golpe de 2016. Eu estava lendo um artigo do Mauro Lopes que saiu num livro da Boitempo chamado Por que Gritamos Golpe, que foi um livro que saiu logo após ali o afastamento da Dilma Rousseff, e ele diz uma coisa interessante, que a competição entre os veículos foi deixada de lado em prol da colaboração para derrubar o governo. Então, essa competição, né, que deveria ser a base ali do capitalismo, do liberalismo, foi deixada de lado e eles se uniram nesse discurso, né? Então houve uma solidariedade de classe ali dentro da imprensa, né, Renata? Sempre houve nesses momentos, não foi inédito. Veja que a competição comercial, né, ela tem ela vai até um determinado lugar, né? Veja que em pautas estruturantes, vou trazer alguns exemplos apenas. Reforma trabalhista. A opinião dos grandes meios hegemônicos de comunicação no Brasil é exatamente a mesma, dos veículos impressos, jornais diários, revistas, a os grandes emissoras de rádio e televisão. A questão da reforma previdenciária, né? A questão da política macroeconômica do Brasil, que acaba beneficiando as taxas altas de juros. Então, tem assuntos que são quase que uma linha editorial comum desses veículos. Eu me lembro, eu posso errar aqui a data exatamente, a gente estava num encontro de blogueiros aqui em São Paulo, e eu me lembro que o presidente Lula participou desse encontro, e lá estavam presentes, em razão da presença do Lula, vários meios de comunicação aqui de São Paulo, nacionais, e eu presenciei um momento na antessala em que todos os repórteres dos diferentes veículos combinaram a manchete do dia seguinte. Então, assim, há uma colaboração em prol de um interesse estratégico desses grandes veículos. Então, nesse momento, de fato, a competição é colocada de lado. A competição, ela acontece, ou as diferenças, em questões, digamos assim, secundárias, entre aspas, né? Então, você tem veículos de comunicação mais conservadores na pauta de costumes, você tem veículos que são mais progressistas na pauta de costumes, então buscando um nicho de público de uma classe média mais progressista, de centro. Então, aí você tem diferenças, mas nas questões estruturantes da política nacional, raramente você identifica uma diferença substantiva entre esses veículos. Falando do caso específico da Dilma Rousseff, dá para apontar um momento em que a imprensa toda começa a apoiar o golpe, o impeachment contra a presidenta, ou isso foi parte de um longo processo que já vinha ali desde o primeiro governo Lula? Olha, Raquel, eu tenho a percepção que isso parte de um processo, né? É um processo que começa
com todas as denúncias envolvendo o presidente Lula ali no seu segundo mandato, que é a DPF 470, que foi o mensalão. Depois você tem ali as jornadas de junho, julho, né? Do Não Copa. Você tem também a questão da tarifa, né? O aumento, né, das tarifas de ônibus. Então, você tem assim um processo político que é capturado pelos setores de direita no Brasil para tentar colocar um fim no primeiro ciclo de governos de centro-esquerda no Brasil, porque não são governos de esquerda, rigorosamente. Tanto o primeiro governo Lula, quanto o segundo governo Lula, quanto os governos da Dilma, eles foram governos do que a gente chama de coalizão, né? Então, você tinha ali setores do campo de centro, centro-direita, participando desses governos, setores de um empresariado nacional. Então, mas essas políticas, digamos, mais sociais, uma visão de Estado desenvolvido, independente, isso incomodava um setor da elite brasileira muito importante, que infelizmente não tem um projeto nacional próprio e que é muito capturada pelos interesses, principalmente norte-americanos no Brasil. Então, houve um processo crescente de deslegitimação dos governos da presidenta Dilma. No caso da Dilma, houve uma exploração muito importante, eu acho que é fundamental que a gente registre isso, né? Do machismo, da misoginia. Então, determinadas ênfases que se dava na cobertura política, no caso da Dilma, exploravam o fato dela ser mulher, buscavam fragilidades nessa condição feminina dela. Então, eu acho que é um processo que levou ao caminho de tentar interromper um ciclo progressista democrático no governo brasileiro. Uhum. Tem pesquisas que mostram que a percepção de que o governo Dilma era ruim ou péssimo foi algo que se disseminou na sociedade conforme aqueles protestos de rua, que aconteceram muito em 2015, 2016, foram crescendo. Ou seja, não foi a insatisfação com o governo que levou as pessoas à rua. Foi o fato de ter pessoas na rua que fez a sociedade ter insatisfação com o governo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho o papel da mídia, tanto em estimular essas manifestações, quanto em criar um cenário de que haveria um caos econômico no Brasil que não condizia 100% com a realidade também. É muito interessante, Raquel, a gente pensar no papel da mídia nessas mobilizações, porque historicamente, né, os meios de comunicações sempre criminalizaram as manifestações de rua. Então, quando o movimento social, seja estudantil, sindical ou qualquer outro movimento, saía às ruas para fazer uma manifestação, a cobertura da mídia sempre tinha um verniz, digamos assim, um viés, né, de criminalização, com adjetivação, né, ou tratando a manifestação como, olha, atos prejudicam o trânsito. Então, sempre tinha uma tentativa de tirar a credibilidade desses movimentos e até criminalizar esses movimentos. Nas jornadas, né, que levaram a direita à rua para enfrentar o governo Dilma, pedindo o impeachment da Dilma, a mídia mudou esse tom e começou a falar que as pessoas de bem estavam indo à rua, que aquelas manifestações eram as manifestações da família, que não eram os sindicalistas, né, militantes, sempre, né, num tom pejorativo,
como eles utilizavam essas caracterizações das manifestações mais tradicionais, do campo democrático, popular, de esquerda. Não, aí era a família brasileira que estava na rua, né? Então era o povo de bem que estava na rua, era isso que era explorado, né? Então a mídia chegou em jornais impressos, colocar data e local dos atos para estimular as pessoas a comparecerem às atividades. Era quase como uma divulgação, um panfleto dentro dos jornais chamando os atos contra o governo Dilma, pelo impeachment. Também havia também uma coordenação na cobertura televisiva. E os atos eram marcados com essa coordenação, Raquel. Então, em alguns estados era o esquenta e havia uma cobertura com um link ao vivo das grandes emissoras de rádio, né, de televisão principalmente, que iam dando flashes, né? Olha só a família brasileira chegando no ato, olha que bonito. Isso nunca aconteceu em outros atos, né? Muito pelo contrário, né? E eles começavam nos atos nos estados menores, para depois, à tarde, essas chamadas ao vivo, essas entradas ao vivo, estimularem as pessoas principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, a irem para os atos nas suas cidades, que sempre eram no período da tarde. E aí os atos ficavam cheios, porque era aquela coisa, aquela tentativa de estimular, sabe, a brasilidade, o pertencimento do povo brasileiro nas ruas, defendendo, né, a família de bem, os valores contra a corrupção. Então, aquilo foi uma coisa assim muito claramente orquestrada, né, para garantir um objetivo final, que era garantir o impeachment da presidenta Dilma. Uma coisa que eu lembro muito claramente assim da cobertura da mídia é que as manifestações de esquerda historicamente sofrem muita repressão policial. E nessas da direita não só não havia repressão, como as pessoas tiravam foto com o policial, né? Era aquele clima assim de amizade e amor. E a mídia, né, principalmente a Globo, essas entradas ao vivo, reforçava isso muito, de que era seguro estar nessas manifestações, né? Isso. Então aquela pessoa de classe média, que nunca tinha saído para protestar, de repente se sentia, não, nessa acho que dá para ir, que vai ficar tudo bem, né? Não, sem dúvida nenhuma, esse é um aspecto muito importante, né? Essa sensação, na verdade, os policiais estavam lá para dar segurança, né? E participar dos atos, eles eram ativos nos atos, né? Enquanto, historicamente, nas manifestações populares, eles vão lá para criminalizar e atacar os ativistas, né? Eu estive numa das várias, né, manifestações, e algumas aconteciam, né, no domingo ali na Paulista, né? Contra o golpe. E eu lembro que eu fui em uma, e elas, até um determinado momento, elas estavam sendo mais ou menos ok, assim, ali na Paulista de domingo. E eu fui e resolvi levar meus filhos. Eu tinha duas crianças, né? Tenho dois meninos, na época eles eram pequenos, né? O meu mais novo era de colo. E eu estava ali na esquina do MASP e estava cheio de polícia, mas ok. De repente, e assim, não houve provocação dos manifestantes, mas o Lindbergh Farias subiu no carro de som para falar sobre a necessidade de desmilitarizar a polícia. Para que aconteceu isso? Os policiais, gente, começaram a atacar os manifestantes, era o pessoal assim se pisoteando para fugir da polícia ali, né? Foi uma coisa horrível. Então, assim, qualquer coisa era um pretexto, né? Para que eles, mesmo num ato pacífico, eles iniciavam um processo de violência, enquanto que nos atos da direita é isso, eles participavam, tiravam foto, ajudavam as pessoas, então isso foi muito importante também, esse clima de segurança. E essa captura da brasilidade, né? Então também
criou essa postura da mídia, ela criou uma fissura na sociedade brasileira, né? Então eram aqueles das cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, e uma captura dos símbolos nacionais, e os que eram os vermelhos, que eram esquerdistas e que não defendiam os interesses nacionais. Então, toda essa narrativa, né, que vem da segurança, que vem da família, que vem dos interesses, que vem da captura dos símbolos nacionais, a questão da corrupção. Então, tudo isso foi construindo uma narrativa na sociedade contra o governo Dilma, né? E que E qual deu foi, origem todo esse processo, Raquel, acho que é importante a gente compreender historicamente, né? Que isso não começou ali. Se a gente for pegar, por exemplo, para não falar só dos grandes jornais, assim, mas pegar um exemplo, a revista Veja, né? Nos anos 90 eram capas criminalizando o movimento social, tem capas históricas, que você consegue perceber a trajetória histórica dessa construção narrativa. Então, tem uma capa muito emblemática do Stedley, né, na época, eu né, ia citar parecendo essa. um demônio, é uma capa vermelha, né? Depois, quando tem várias, a gente poderia citar muitas aqui, mas tem aquela capa também da véspera das eleições, né? Do Lula com a Dilma, que claramente era um panfleto no período da eleição de 2018. Antes disso, teve uma capa, acho que colocava alguém dando um chute na bunda do presidente da República. Quer dizer, é uma coisa assim. Então, é uma construção narrativa, né? Eu vi que no começo aqui teve alguns vídeos com capas de jornais. Tem uma muito emblemática também, que é a Dilma subindo ali a rampa do Palácio do Planalto, e estão lá não sei o nome deles que ficam ali vestidos, né? Esqueci agora. E a espada, parece que a espada tá fincando nela, né? A capa estampou, essa foto estampou, né, a capa de jornais impressos, meio a Dilma sendo, né, empalada por uma espada, subindo o Palácio do Planalto. Então, tudo isso são construções de narrativas, imagens, que vai levando a população aos poucos criando uma ideia, né? Que não brota do nada, brota exatamente dessa longa trajetória de criminalização, de narrativa, de discurso dos meios de comunicação no Brasil. E qual que foi o papel da mídia em criar esse cenário de que haveria uma crise econômica muito profunda no país? Lembrando que a gente passava assim por alguns momentos difíceis, tinha queda no preço das commodities, uma coisa que aconteceu no mundo todo, né? Mas se criou um cenário de um apocalipse econômico que também não era tudo isso, né? Não, não era, mas a mídia sempre manipulou dados, né? Porque a maneira como você usa dados econômicos e a cobertura econômica, Raquel, estritamente, é uma cobertura muito hermética, né? A Uhum. população tem muita dificuldade de entender indicadores, tendências, o impacto de determinadas situações internacionais na economia nacional. Então, o uso desses, e a gente estava vivendo um cenário no qual o Brasil tinha conseguido construir um colchão protetivo do ponto de vista econômico, né? Na crise de 2008, né? Então a gente passou por um processo onde o pessoal falava: no Brasil vai ser só uma marolinha. Por quê? Porque a política econômica tinha conseguido desenvolver mecanismos importantes, principalmente com relação a gente ter deixado de ter dívidas, né, junto ao Fundo Monetário Internacional. Então, a gente conseguiu passar por esse momento. E a gente estava ali numa situação onde os mecanismos que se criou no Estado para
criar subvenções econômicas para determinadas áreas produtivas, investirem, né, na economia concreta e saírem do rentismo, né, isso chegou a um determinado, digamos assim, limite. Então, você tinha ali um cenário onde a gente estava passando por uma situação internacional, a gente precisava de ajustes ali, mas o Brasil estava muito longe, não tinha nenhuma evidência econômica de que o Brasil ia quebrar, né? Muito pelo contrário. Só que a mídia vai trabalhando esses elementos numa cobertura que a população não entende muito, e isso, junto com a narrativa, criou um ambiente de insegurança, né? A gente tinha indicadores de emprego muito positivos, né? A gente tinha indicadores de renda ainda positivos, né? Mas houve todo esse contexto que as pessoas não conseguiam entender a posição no Brasil relativa a outros países que estavam passando por situações até piores do que a nossa, né? Então, isso foi muito importante também do ponto de vista da cobertura, mas eu não creio que isso tenha sido determinante, né? O determinante foi essa construção, que é digamos assim, por que que a Dilma foi impeachmentada, né? Não foi por conta das pedaladas fiscais que eles falavam, muito pelo contrário, até porque isso é um recurso contábil do ponto de vista do governo e que há coisas muito piores que acontecem. Ela foi impeachmentada e o sentimento da sociedade era, entre aspas, pelo conjunto da obra. Aliás, alguns articulistas de direita não tinham nenhum pudor de dizer isso, Uhum. né? E o que era o conjunto da obra? Era o fato dela ser uma mulher de esquerda, que eles precisavam pôr fim, né, a esse ciclo de 4 anos que a gente já estava entrando, né? 4 anos não, 4 mandatos, né, de governos democráticos e populares, e eles precisavam pôr um fim nisso. Então, eles construíram um cenário para atingir os objetivos e conseguiram com a presidenta Dilma. E um dos elementos, né, muito importantes dessa construção da mídia é a questão da corrupção e como ela foi abordada. Eu vi uma entrevista do Altamiro Borges, que é um jornalista que também era parte do Barão de Itararé na época, e para ele, assim, entre Congresso, Judiciário e mídia, a mídia foi o elemento mais importante do golpe contra Dilma. E aí ele apresenta, né, algumas justificativas, e uma delas me chamou muito a atenção. Ele fala: sem a mídia, uma figura como o Sérgio Moro não existiria, no sentido de que ele seria apenas um juiz de primeira instância, porque realmente, além das acusações contra o Lula serem muito frágeis, o Sérgio Moro não é a pessoa mais inteligente do mundo, nem a mais carismática, mas a mídia conseguiu criar uma figura ali quase de um salvador da pátria, né? Não, sem dúvida nenhuma, o Miro tem toda a razão, né? A mídia hegemônica constrói essas figuras que servem como âncora para a narrativa delas. Não é a primeira vez, né? O Collor é uma figura como essa, né? Quem criou o Caçador de Marajás, quem criou o Collor, né? Que também, digamos assim, não era um político proeminente, não era um grande estrategista, não era um grande quadro da política nacional, foi a mídia. Quem criou o Sérgio Moro foi a mídia. Aliás, a Operação Lava Jato, ela é uma operação jurídico-midiática, ou, para a gente ser mais, talvez, fiel na ordem dos fatores, midiático-jurídica. Porque o papel da mídia na Lava Jato foi determinante. Havia combinação, o vazamento das operações, né, de apreensão ou das ações que a Lava Jato ia realizar, combinado
ali com a TV Globo, que ia junto, muitas vezes ali, para fazer a cobertura dessas operações, né, que compunham, né, das ações que compunham a Operação Lava Jato. E há já muita literatura sobre como o próprio Sérgio Moro se inspirou, né, nas operações nas Mãos Limpas na Itália, que também usou desse mesmo recurso midiático para projetar essa luta contra a corrupção e projetar figuras públicas a partir disso. Então, sem dúvida nenhuma, que o Moro não existiria se não fosse a mídia, né? Como também o Bolsonaro não existiria se não fosse a mídia. Quem projetou Jair Bolsonaro foi os grandes veículos de comunicação. Ele era um parlamentar, deputado federal medíocre, que aprovou, acho que ao longo de toda a sua história de anos de deputado federal, apenas um projeto de lei, não tinha relevância nenhuma no contexto legislativo da Câmara dos Deputados, né? E se tornou a figura que passou a vocalizar a família de bem, escolhido cirurgicamente pelos grandes meios de comunicação para suceder o Temer. Então, assim, esse é o papel da mídia, é construir esse tipo de salvadores da pátria, né? Então, Collor, Sérgio Moro, toda a Operação Lava Jato, como isso calou fundo, né? E depois foi completamente, Deltan Dallagnol, então, e depois isso foi totalmente escancarado, né? Pela Vaza Jato, né? Uma grande cobertura, uma grande reportagem investigativa, né? Um grande projeto investigativo dos meios de comunicação, né? Do Intercept ali naquele momento, junto com outros veículos, que mostraram exatamente os bastidores dessa operação cirurgicamente construída com o objetivo de prender o presidente Lula e garantir um contexto que representasse a eleição de um outro campo político no Brasil. Então, eu concordo totalmente com a avaliação do Miro, né? A mídia teve um papel determinante nisso, e eu trago aqui 3 outros momentos, né? Quer dizer, 2 outros, né? A construção do Collor, a construção do Sérgio Moro e a construção do Bolsonaro. São 3 figuras saídas das páginas e das telas de TV a partir da construção dos grandes veículos de comunicação e que entraram para a história do Brasil para destruir, né, os processos democráticos de desenvolvimento nacional, de estruturação da sociedade brasileira, porque os impactos dessas pessoas não foram apenas na política, na eleição, mas na economia, no enfrentamento das desigualdades, na busca de um país mais desenvolvido e na manutenção dos status quo e dos interesses da grande burguesia nacional, infelizmente. Daqui a pouquinho vou puxar o assunto Bolsonaro, mas antes eu queria falar um pouquinho dessa virada de chave que aconteceu na mídia quando entra o Temer, que apesar também de várias figuras ligadas ao Temer e até o próprio Temer estarem, né, mergulhados em casos de corrupção, a mídia teve uma cobertura totalmente diferente e muito saudando, né, as reformas do Temer, a coragem dele de fazer reformas impopulares. Queria então que você comentasse um pouquinho esse aspecto. A mídia precisava virar a chave da população brasileira em torno do governo que assumia, né, o presidente que assumia a direção do país após o impeachment, principalmente pelo fato de que o Temer era vice da Dilma. Então, como fazer com que toda denúncia direcionada a Dilma e todos os problemas que a mídia construiu em torno da economia, das iniciativas, das políticas do governo da Dilma, como isso não respingasse no seu vice-presidente, que afinal de contas era parte do governo. Então, houve a necessidade de se estruturar
uma campanha de se organizar uma narrativa para destacar o Temer e dar a ele, que também nunca foi exatamente um político, digamos, de midiático, de grande liderança, de uma grande expressão eleitoral, como dar a ele a condição de fazer essa transição em sintonia com os objetivos e os projetos eleitorais da mídia hegemônica e da direita no Brasil. Então, o Temer, a mídia procurou construir essa blindagem em torno dele para que ele fosse, digamos assim, um elemento funcional na derrota eleitoral 2 anos seguintes ao impeachment. Então, aí foi todo um, a questão das reformas, a reforma da Previdência, né, todas as políticas do Temer, como a mídia passou a tratar esses assuntos, inclusive porque as bandeiras que o Temer e as prioridades que o Temer adotou nesses 2 anos, elas eram prioridades que estavam alinhadas aos interesses da mídia hegemônica, né? A reforma da Previdência, por exemplo, né? E eles conseguiram, de forma muito inteligente, mudar essa narrativa, né? Porque, veja, a Previdência era uma das coisas mais difíceis de você atacar, porque você atacava é, a fonte de renda de muitas famílias brasileiras, né? Então, como lidar com esse imaginário, né, de que a aposentadoria é um direito, né? Como você isso foi uma das coisas que eu acho que os setores progressistas, né, conseguiram plasmar na sociedade, que se aposentar é um direito, portanto, atacar esse direito era uma coisa muito complicada. E eles mudaram a narrativa para conseguir fazer isso. Eu me lembro muito bem de uma capa da época, onde eu olhei aquilo e falei, gente, como eles são inteligentes. E eles trabalharam o inverso, era alguma coisa assim, aposentado ficava a minha avó. Agora não, agora nós somos produtivos. Então a gente quer ser produtivo, a gente quer ir para a academia, a gente quer continuar trabalhando, a gente quer continuar contribuindo para o Brasil. Então, essa coisa do aposentado, aí eles criaram uma outra imagem, que é o aposentado sentado na cadeira, sabe, trocando o canal da televisão. Isso é coisa do passado, isso é coisa de velhos, né? Então, eles conseguiram mudar a narrativa e eles colocaram isso no Temer, né? O Temer foi no Silvio Santos para falar disso. Teve um dia que até foi um escândalo, né? Porque era um projeto ainda, então, sem a possibilidade do direito do contraditório, há muitos estudos que mostram, né, como isso foi tratado e não havia espaço nenhum para uma Uhum. voz dissonante nos grandes meios de comunicação. Então, foi assim que eles procuraram blindar o Temer, destacando ele do governo e transformando ele num elemento útil e funcional para a transição necessária para a vitória dos interesses dessa elite brasileira em 2018. Eu lembro de uma outra capa, eu não me recordo exatamente se foi dessa época da reforma da Previdência, mas que foi uma capa da Exame com o Mick Jagger falando você vai ser igual a ele, assim, né? Uma coisa legal, você tem 80 anos e tocar numa banda de rock, só que o Mick Jagger é multimilionário, né? Vamos chegar então Exato. no Bolsonaro. Durante o governo do Bolsonaro, teve uma descredibilização da mídia comercial, né, da mídia hegemônica, muito por conta da Covid, né, que os grandes meios de comunicação se colocaram minimamente do lado da ciência e do bom senso, né? E aí o Bolsonaro e todo o bolsonarismo fez uma grande campanha contra esses veículos, até chamando a Globo de comunista, enfim. Você acha que esse movimento enfraqueceu o poder da mídia no Brasil? Hoje a mídia teria o mesmo poder de influenciar a opinião pública, como aconteceu no golpe contra Dilma? Não, eu acho que a mídia já perdia credibilidade antes disso. Eu
não tenho aqui de cabeça exatamente o ano exato, mas antes do próprio impeachment, tem uma pesquisa que mostra a credibilidade de instituições perante a sociedade. E teve um ano ali, não sei se era 2015, 2016, ali, que a mídia já tinha caído muitíssimo. E as instituições de maior credibilidade eram o Exército, por exemplo. E a mídia já vinha lá embaixo. Porque nesse processo todo do impeachment, os meios de comunicação, eles precisaram abandonar uma das principais narrativas que construiu a credibilidade desses veículos, que era a da neutralidade e objetividade. Então, uma das maneiras através dos quais a mídia brasileira sempre conseguiu ter tanta credibilidade era passando a ideia para a sociedade de que a imprensa é neutra, de que os meios de comunicação são neutros, são objetivos, e esse era o valor do jornalismo e desses veículos de comunicação. E a gente sabe muito bem que não existe neutralidade nenhuma, né? Mas a população acreditava nisso. E com a atuação dos meios de comunicação, principalmente depois da eleição do Lula, os meios de comunicação eles não tiveram muita escolha, eles precisaram escancarar suas posições e deixaram de ser neutros, não apenas nos editoriais, que seriam, entre aspas, o espaço dedicado à opinião do jornal, nas manchetes, na escolha das. Eles escancararam que não eram neutros. Então, esse processo fez com que a sociedade também, aos poucos, fosse percebendo que a mídia tem lado, não é impossível, né? Isso reduziu, isso fragilizou, deteriorou muito a credibilidade dos meios de comunicação. E aí, quando você tem o Bolsonaro, você tem um ataque aos meios de comunicação pelo setor que ainda considerava os meios de comunicação um espaço importante, que é a direita e a extrema-direita, porque daí ele, na sua narrativa política, começou a dizer que os meios de comunicação eram de esquerda, eram comunistas, ele tinha lá os delírios, né? Então, enquanto durante muito tempo a principal, né, não principal, digamos assim, o slogan que, que sintetizava o papel dos meios de comunicação como um poder político da elite burguesa era o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Isso era quase que um slogan que sintetizava, não era só contra a Globo aquilo, né? E aí, quando vem o Bolsonaro, você tem um ataque pelo outro lado, quer dizer, não confie nesses meios de comunicação, porque eles são de esquerda, eles são comunistas, a Globo é do PT, e aí eles vão fazendo toda essa narrativa, né, cultural, né, essa guerra cultural, que termina por colocar a credibilidade dos meios de comunicação em questionamento. Mas eu acho que tem um outro elemento, Raquel, que é nesse processo, né, ali principalmente antes do Bolsonaro, mas que é o papel das grandes plataformas de rede social e dos serviços de mensageria, ou seja, das big techs, né, na circulação da informação e no debate público, né? Então, ali você tem um outro ambiente informacional que passa a competir com os veículos hegemônicos, passa a competir com eles e disputar a atenção da sociedade, né, de uma maneira muito mais intensiva, e que isso também acabou sendo determinante nesse processo político, na construção da narrativa bolsonarista e de extrema-direita no Brasil, e numa fragilização
dos meios de comunicação, né? Lembremos-nos que ali, aquele momento, 2017, 2018, né, a gente tem o escândalo Cambridge Analytica, a gente tem o processo mais intensivo do uso do perfilamento individual dos usuários dessas plataformas para direcionamento de desinformação, discurso de ódio, conteúdo político, aonde você fragmenta ainda mais a esfera pública, o espaço público, e os tradicionais meios de comunicação começam a perder audiência. Então, Jornal Nacional, que todo mundo fala que sempre pautou a política brasileira, a queda de audiência de audiência e de leitura dos jornais impressos, as revistas semanais, que com a internet entram numa crise até existencial editorial, porque como que você mantém o papel de uma revista semanal no contexto de um fluxo informacional constante? Então você tem um desarranjo, né, no cenário informacional, que também dá a sua contribuição determinante para uma certa perda, não só de credibilidade, eu acho que não é só a questão da credibilidade, é da própria relevância daquela mídia tradicional, porque ela deixa de ser única no cardápio informacional das pessoas, né? Então aí você tem uma complexificação das análises e dos processos comunicacionais que também precisam ser levados em consideração quando a gente analisa o papel aí não só mais da mídia, mas desse ecossistema informacional que envolve as plataformas no processo político brasileiro. Renata, super obrigada pela conversa, viu? Não, eu que agradeço, foi ótimo bater esse papo com vocês e acho que é fundamental esse assunto porque esse debate está apenas começando. E fazer esse resgate histórico, Raquel, é muito importante para as pessoas compreenderem os desafios que nós temos em 2026 e daqui para Sim. frente, olhando o papel dos meios de comunicação na cobertura política nacional e internacional, desse momento muito delicado que a gente vive hoje no mundo. Super obrigada, até uma próxima. Obrigada. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê num próximo programa. Tchau.